Antes de sumir, meus amigos, digam o que precisa ser dito. Não para recuperá-los, não para mudar o final, mas para deixar algo para trás que eles não possam ignorar. Uma mensagem, uma frase, clara, calma, inesquecível. Não é um pedido de amor. Não é uma última tentativa de salvar algo quebrado. Não. Esse é o tipo de mensagem que os deixa acordados à noite, olhando para o teto, perguntando a si mesmos: como eu deixei isso escapar assim? Isso não é um encerramento, é uma consequência. E não se preocupe, vou te dar a mensagem palavra por palavra, aquela que muda completamente o roteiro, aquela que, uma vez enviada, faz o que implorar nunca conseguiu. Mas antes de te entregar, preciso ter certeza de que você está no estado de espírito certo para usá-la. Porque isso não é apenas uma mensagem de texto, é um ponto de virada. Você só tem uma chance. Depois de enviada, você nunca mais vai atrás. Essa mensagem é definitiva. Depois disso, seu silêncio se torna sagrado. Agora, eu sei que alguns de vocês já se foram. Vocês foram embora, bloquearam o número, mudaram o caminho para casa só para evitar passar perto da energia deles. E eu respeito isso. Vocês não precisaram de uma mensagem final para fechar a porta. Vocês simplesmente sumiram. E às vezes essa é a mensagem mais alta de todas. Mas mesmo que você já tenha desaparecido, ainda há algo aqui para você, porque você ainda está se recuperando do que eles nunca disseram. Você ainda carrega perguntas que eles nunca responderam, e esta mensagem vai te ajudar a terminar o que eles deixaram em aberto. É para sua paz, não para a reação deles. Para aqueles que ainda estão hesitando, ainda se perguntando se talvez mais um parágrafo sincero possa fazê-los entender, por favor, me escutem. Palavras nunca funcionam com pessoas que nunca ouviram. Se eles se importassem, não teriam colocado você nessa posição. Mas agora, eles estão prestes a sentir o custo da sua energia. E esta mensagem final não pede amor. Ela os faz questionar por que trataram o seu amor como se fosse descartável. Não vamos escrever um poema. Vamos escrever um espelho, algo tão emocionalmente limpo e controlado que rompe todas as defesas do ego deles. O tipo de frase que cai como um trovão em uma sala silenciosa. Você não precisa insultá-los, não precisa explicar. Você precisa dizer uma coisa com total autoridade emocional e depois desaparecer. Esse é o remédio. E sim, vou te dar essa mensagem, mas primeiro preciso ter certeza de que você não está mais buscando permissão, porque o que estou prestes a te dar não é para os fracos de coração, é para os curados, os que estão se levantando, os renascidos. Então, incline-se. Ouve com atenção. O que você está prestes a aprender não é apenas uma frase, é uma mudança, uma reinicialização, uma correção kármica. E, uma vez entregue, eles nunca mais vão deixar de ouvir. A mente deles vai reproduzi-la como uma cena de filme, que termina rápido demais. E você não vai precisar assistir mais. Você já saiu do cinema. Se você sente isso no fundo do peito, se está pronto para as últimas palavras que vão te libertar, escreva nos comentários agora mesmo. Desta vez, eu vou sumir. Diga isso como um voto. Diga isso como se a porta estivesse se fechando para sempre. E se você estiver preso, se você sabe que o que está por vir vai ser diferente, então clique no botão curtir. Inscreva-se e fique por aqui. A mensagem está chegando e quando chegar, vai mudar tudo. Número 1. Por que eles precisavam que você implorasse e por que essa mensagem destrói isso? Eles nunca quiseram que você seguisse em frente. Vamos ser realistas. Eles não queriam que você se curasse. Eles não queriam que você fosse feliz. Eles não queriam que você prosperasse em um novo lugar, com alguém que visse seu valor sem hesitação. O que eles realmente queriam, o que eles dependiam, era do seu apego, da sua obsessão, da sua lealdade emocional, não por amor, mas por controle.
Eles precisavam saber que, não importa o quanto eles te tratassem mal, você ainda viria correndo, que seu coração era deles para brincar. Não importa quantas portas eles fechassem na sua cara, você continuaria batendo, esperando que eles finalmente respondessem de forma diferente. Mas aqui está a verdade. Sua dor era a prova do poder deles. Você já se perguntou por que eles ficavam mais frios quando você se aproximava? Por quê? Quanto mais você dava, menos eles respondiam. Isso não era aleatório. Era controle. Porque pessoas assim não têm medo de perder você. Elas têm medo de perder o controle sobre você. Esse é um tipo diferente de medo. E quando você finalmente acorda, quando dá um passo atrás e vê o padrão, é um choque, porque você percebe que nunca foi sobre amor. Era sobre influência emocional. Eles não valorizavam a sua presença. Eles só contavam com a sua persistência. E agora, você está segurando algo perigoso em suas mãos. Não é raiva, não é vingança, mas clareza. Aquela mensagem que você está prestes a enviar não é apenas um adeus, é uma declaração. Ela diz: eu não sou mais a mesma pessoa que você podia manipular. Ela diz: eu finalmente vejo você claramente. E pessoal, é isso que os apavora, não o seu silêncio, mas a razão por trás dele. Seu distanciamento ameaça tudo sobre o que eles construíram seu controle. Porque quando você para de tentar consertar as coisas, quando para de reagir, quando para de se importar com o resultado, a ilusão de controle deles desmorona como vidro. Deixa eu te dar uma metáfora. Imagina que você ficou numa sala com eles por anos, entregando pedaços da sua alma, enquanto eles ficavam sentados no canto, de braços cruzados, decidindo o quanto você merecia em troca. E toda vez que você chorava, toda vez que estendia a mão, toda vez que implorava, eles se sentiam mais altos, mais fortes. Você ficava pensando: se você desse o suficiente, amasse o suficiente, explicasse o suficiente, eles finalmente escolheriam você por completo. Mas eles nunca estavam ouvindo. Eles estavam observando, medindo, se alimentando da atenção, se alimentando da sua confusão. Você lhes deu oxigênio emocional e eles inalaram cada gota. Mas agora você abriu uma janela, deixou sua própria luz entrar. E essa mensagem final é a porta se fechando atrás de você. Uma saída calma, um silencioso microfone caindo. Ela diz: eu vejo o jogo e não vou mais jogar. E a beleza disso é que você não precisa gritar, não precisa explicar. Você só diz o que eles nunca esperavam ouvir. Você não vale mais um capítulo. Essa frase, destrói tudo, porque diz a eles que você parou de ter esperança. Você parou de fantasiar. Você parou de deixar migalhas emocionais para eles seguirem. Eles vão ler essa mensagem e sentir o pânico aumentar, porque agora você é quem tem a caneta. Você está escrevendo o final, e não é um apelo, é um ponto final, uma pausa. E acredite, eles vão fingir que não se importam, vão ignorar como se não fosse nada. Mas você sabe melhor, porque no fundo, eles sempre temeram o dia em que você pararia de perseguir. E essa mensagem é o golpe final na ilusão deles. Você não só foi embora, como também garantiu que eles nunca esquecessem o motivo. Agora, sejamos honestos, é difícil enviar uma mensagem como essa. Você vai ficar em dúvida. Vai se perguntar: isso é muito duro? E se eles finalmente me procurarem depois disso? E se eu estiver fechando uma porta que poderia se abrir algum dia? Mas esse é o medo com que eles contam. Esse é o medo que eles precisam que você mantenha, porque enquanto você estiver hesitando, ainda estará sob o feitiço deles. Mas quando você clica em enviar, quando você libera o peso, quando você vai embora sem esperar aplausos, é aí que a cura começa. É aí que sua história muda. É aí que você se reconquista. Porque a verdade
é que eles nunca mereceram uma segunda chance para te desrespeitar. O que eles mereciam era um adeus silencioso e uma vida cheia de tudo o que não puderam te dar. E adivinhem só, essa vida já está esperando do outro lado do botão enviar, do outro lado do desapego, do outro lado da ilusão. Então, meus amigos, se vocês estão prontos para recuperar seu poder, não com drama, mas com precisão, então esta mensagem é o seu momento, não um pedido de ajuda, um espelho final. Vocês não estão pedindo para serem escolhidos. Vocês estão escolhendo a si mesmos. Você está escolhendo a paz. Você está escolhendo o poder. E quando você faz isso, a ilusão que eles construíram em torno do seu amor se transforma em cinzas, silenciosa, controlada, inesquecível. Se isso abriu alguma coisa em seu espírito, quero que você escreva nos comentários. Agora mesmo. Eu quebro a ilusão. Apenas 4 palavras, mas elas fecham 1000 portas. Número 2. Gatilho psicológico. O que eles ouvem quando você fica em silêncio depois disso. Aqui está, meus amigos, a mensagem. Aquela que não persegue, não implora, não sangra. A única frase que muda toda a dinâmica, quebra a ilusão e entrega a eles o próprio silêncio em uma bandeja de prata. E se você estiver realmente pronto para se curar, se você realmente cansou de se apresentar para pessoas que nem apareceram, você vai enviar isso e nunca mais olhar para trás. Eu finalmente entendi. Você não é quem eu pensava que fosse. Cuide-se. Deixe isso atingir. Deixe isso assentar. Porque isso, bem aí, essa mensagem, vai ecoar nos ossos deles. Não porque é dramática, não porque é poética, mas porque é clara, calma, definitiva. Não deixa margem para manipulação, nem brechas para se esgueirar. Você não os insultou, não os ameaçou, não pediu um encerramento. Você deu isso a si mesmo. Deixe-me explicar isso para as pessoas que estão atrás. Eu finalmente entendi. Esse é o primeiro gatilho, porque agora eles sabem que você não está mais confuso e que o poder deles dependia da sua confusão, da sua esperança, da sua incapacidade de ver as coisas com clareza. Mas isso diz: você os vê agora. Diz que a névoa se foi, que o feitiço foi quebrado e que a versão de você, que costumava justificar tudo o que eles faziam, se foi. Substituída por alguém que não está mais desempenhando o papel de tolo. Você não é quem eu pensava que fosse. É aí que a faca se vira, porque agora eles sabem que sua máscara caiu. A ilusão se despedaçou. Você não se apaixonou por eles. Você se apaixonou por quem você acreditava que eles poderiam ser. E quando você diz isso, você destrói esse sonho. Em uma frase, você nomeia a ferida e ela atinge mais forte do que qualquer parágrafo jamais poderia. E, finalmente, cuide-se. Esse é o golpe final. Não é um adeus, não é um falamos depois. Não estarei aqui se você mudar. Não. Você está liberando a pessoa com paz, com controle, com dignidade. Você saiu do palco e apagou as luzes, e agora ela está parada no escuro, segurando um telefone que não toca mais, lendo uma mensagem que não lhe dá espaço para responder. E se ela responder, você não estará lá para ler, porque essa foi a cortina final e você falou sério. Eu sei que é tentador escrever mais, explicar mais, liberar toda a dor que você engoliu só para sobreviver a eles. Mas não faça isso. O poder não está nos parágrafos. Ele está na precisão. E essa mensagem não dá a eles algo contra o que lutar. Ela dá a eles algo com o que viver. Essa é a diferença. Você não está gritando com eles do outro lado da ponte. Você está saindo dela e queimando-a atrás de você sem olhar para trás. É assim que o estoicismo se parece no amor. Controlado. Feito com precisão. Carl Jung diria que quando alguém finalmente vê através da ilusão, isso força a outra pessoa a confrontar sua própria sombra. E é exatamente isso que você está fazendo aqui.
Você não está punindo a pessoa. Você está removendo sua luz do caos dela e deixando a escuridão expor o que ela se recusa a enfrentar. Esse é o verdadeiro poder. Então, envie. Não edite, não dilua, não repense. Copie, cole, clique, envie e desapareça. Não por atenção, mas por paz. Deixe-os ficar com a versão de você que eles nunca mais terão. E deixe essa mensagem ser a única coisa que restará de você na vida deles. Algo que eles nunca poderão deixar de ler, nunca poderão deixar de sentir, nunca poderão desfazer. Se você está pronto para enviar essa mensagem e sabe, no fundo, que esse foi o passo final que sua alma estava esperando, quero que você vá agora mesmo aos comentários e digite: eu entendo. Eu vou embora. É isso. 4 palavras e o resto. Essa é a lição com que eles terão que conviver. Número 3. O tom insubstituível. Calmo, claro, completo. Existe um certo tom que para o tempo. Não é raiva, não é desespero, não é um microfone dramático caindo no chão. Apenas calmo, claro, completo. Esse é o tom de uma pessoa que não precisa mais ser escolhida para saber seu valor. E esse é o tom que sua mensagem carrega, aquele que acabamos de te dar. Não grita, não discute, não implora por compreensão. Fala com a voz tranquila de alguém que finalmente voltou para casa, para si mesmo. As pessoas esperam caos quando te magoam. Esperam drama, briga, uma enxurrada de emoções. Elas podem distorcer em uma desculpa, porque enquanto você estiver emocional, elas ainda estarão no controle. Elas dirão que você está exagerando. Dirão que você é muito sensível. Elas vão usar sua paixão para pintar você como o problema. Mas quando você vem sem nada disso, quando você chega na caixa de entrada delas com paz, que não precisa da validação delas, é aí que elas congelam, porque não há nada com o que discutir. Você disse tudo sem dizer tudo. Você apenas mostrou a elas exatamente quem você é agora, inacessível. Vamos analisar isso de novo. Aquela mensagem que finalmente entendi, você não é quem eu pensava que fosse. Cuide-se. Ela carrega um tom que eles não conseguem bloquear com o ego. Ela não grita, estou magoado. Ela sussurra, estou acordado. E quando o poder de alguém vinha da sua confusão, sua clareza parece uma espada, afiada, silenciosa, cirúrgica. E o fato de ser tão curta é o que a torna inabalável. Você não precisou de 500 palavras para dizer que acabou. Você precisou de um momento de verdade, e isso caiu como um trovão em uma sala silenciosa. Vejam, meus amigos, a raiva faz barulho, mas o poder real cria espaço. E o espaço é assustador para alguém que costumava preencher seu vazio com a sua atenção. Eles não vão dizer isso, mas no momento em que lerem essa mensagem, eles saberão. Eles sentirão no peito que você não está blefando, que a versão antiga de você realmente se foi. E o pior é que você nem pediu que eles mudassem. Você não ofereceu um roteiro para a redenção. Você não disse a eles como reconquistá-lo. Você simplesmente foi embora e deixou para trás uma frase que eles nunca vão parar de tentar decifrar. E é por isso que esse tom é tão raro. Ele não pode ser fingido. Você não pode fingir estar calmo se, secretamente, espera que eles respondam. Você não pode fingir indiferença se ainda deseja um encerramento. Essa mensagem só funciona quando vem da verdade, do silêncio curado, da finalidade real. Você a envia porque está pronto, não porque quer provocar uma reação, mas porque cansou de desempenhar papéis para os quais nunca foi escalado. Essa mensagem não é apenas um final, é um reflexo. Ela os força a ver o que perderam, sem lhes dar o plano para consertar isso. E é assim, meus amigos, que você realmente muda a dinâmica. Quando alguém não consegue mais sentir sua emoção, entra em pânico, não porque se importa, mas porque não se sente mais poderoso.
E era disso que essa pessoa sempre foi viciada. Sua resposta. E agora ela não a recebe mais. Recebe uma frase e depois nada. Portanto, não subestime esse tom. Não o dilua, não o suavize com um talvez ou um só queria dizer não. Essa mensagem não pede permissão. Ela chega como verdade e vai embora como conclusão. E se eles respondem ou não, não importa, porque sua cura não está mais em discussão. Se você sente isso crescendo dentro de você, se sabe que esse tom já está na sua garganta, pronto para ser dito, uma verdade final, então escreva isso nos comentários agora mesmo. A calma é o meu poder. Diga isso como se tivesse queimado o roteiro, como se estivesse se afastando da performance. Número 4. Sem culpa, sem sangue. Por que finais limpos? Deixe os cortes mais profundos. Quando você se afasta sem culpa, sem veneno, sem arrastar o nome deles pela lama. É aí que dói mais. É aí que o verdadeiro dano se instala. Não na sua vida, mas na deles. Porque quando você não briga com eles, eles não conseguem bancar a vítima. E acredite, pessoas assim precisam de um vilão. Elas precisam acreditar que você é instável, emotivo demais, dramático demais. Porque, se não acreditarem, só lhes resta uma conclusão. Elas é que eram o problema o tempo todo. É por isso que esse final limpo, essa mensagem curta e clara, eu finalmente entendo. Você não é quem eu pensava que fosse. Cuide-se, isso dói mais do que qualquer insulto poderia causar. Você não xingou, não explodiu, não foi à internet e não expôs a pessoa. Você apenas terminou com clareza, com elegância, com silêncio. E esse silêncio cria um vácuo que se enche com a culpa deles, o arrependimento deles, a voz do subconsciente deles sussurrando. Você deixou algo real escapar. Veja bem, meus amigos, o caos protege eles. O drama dá espaço para eles distorcerem a história. Quanto mais alto você fala, mais fácil é para eles te ignorarem. Mas quando você está calmo, quando simplesmente diz o que tem a dizer e desaparece, eles ficam presos com isso porque não tem nada para argumentar, nenhuma explosão para se esconder, nenhuma história complicada de rompimento para contar aos amigos. Tudo o que eles têm é um momento de verdade perfeitamente transmitido e uma porta que agora está fechada para sempre. E sejamos realistas, isso é mais difícil para você. É preciso mais força para ir embora sem confusão do que para explodir tudo. É preciso disciplina para não bater. Não enviar aquela longa mensagem que você redigiu em suas notas às 2 da manhã. É preciso força para deixar ir sem queimar tudo. Mas é exatamente por isso que funciona. Porque quando você termina as coisas com controle, não com caos, você mostra ou a eles algo que eles nunca pensaram que você tivesse: moderação. E essa moderação se torna o espelho do qual eles não podem escapar. Carl Jung disse: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. E é exatamente isso que seu final calmo faz. Não dá a eles um encerramento, mas os força a um confronto. Não com você, mas com eles mesmos. Eles são forçados a encarar a realidade de que tinham alguém sólido, leal, real, e trataram isso como um plano B, como uma opção. E agora que isso se foi, eles não perdem apenas você, eles perdem sua própria história. Porque o que você faz quando a pessoa que você pensava, que sempre estaria lá, simplesmente não está? Eles rolam sua conversa, relêem suas últimas palavras, ficam nessa mensagem como se fosse uma confissão que eles nunca esperavam. E por que você não atribuiu culpa? Por que você não começou uma briga? Eles são os únicos que ficam nas cinzas. É isso que um corte limpo faz. Não deixa impressões digitais, nem rastros, apenas silêncio. E esse silêncio é mais alto do que qualquer discussão jamais poderia ser. Então,
Não duvide da sua decisão. Não se arrependa de não ter enviado aquele longo parágrafo. Não se trata de vingança. Trata-se de liberdade. Você não está tentando magoá-los. Você está apenas se recusando a se machucar para mantê-los confortáveis. E no momento em que eles perceberem que não podem virar esse final a seu favor, que perderam você, não porque você era louco, mas porque você era claro, é aí que a dor começa a florescer. Se você já lutou para terminar algo de forma limpa, se já quis gritar, mas optou pelo silêncio, então escreva isso nos comentários. Agora mesmo. Eu vou embora limpo. Essa é a sua linha na areia. Essa é a sua paz. Protegida. Número 5. O efeito de repetição interna. Como suas palavras ficam na cabeça deles depois que você envia aquela mensagem. Eu finalmente entendo que você não é quem eu pensava que fosse. Cuide-se. Você não sai simplesmente da conversa. Você entra na cabeça deles e não por um momento, nem por um dia. Você fica repetindo sem parar, porque quando alguém que antes ansiava pela sua atenção, de repente recebe sua indiferença, a mente deles não descansa. Ela repete, rebobina, analisa demais. Você não apenas falou, você plantou algo. E agora eles não conseguem parar de assistir à repetição, quadro a quadro, tentando descobrir o que aconteceu. No começo, eles ignoram, agem como se não fosse nada, mas eles sentiram. Oh, eles sentiram. E quando o silêncio continua, quando nenhuma mensagem chega, quando você não persegue, como sempre fazia, é aí que a paranoia começa. Porque eles esperavam barulho, esperavam drama, mas tudo o que receberam foi paz. E paz, quando alguém está acostumado ao caos, é confuso. Isso expõe o fato de que você realmente terminou dessa vez, sem fingir, sem tentar obter uma reação. Terminou. Agora os pensamentos deles começam a correr. Será que encontraram alguém? Como podem estar tão calmos? Eu importava mesmo? Aquela mensagem se torna um loop psicológico, não porque disse demais, mas porque disse o suficiente. E seu silêncio envolve isso como uma fita. Limpeza final, sem pontas soltas. Eles não podem lutar contra isso, não podem distorcer. Tudo o que podem fazer é sentir, e o sentimento não vai embora. Eis o que acontece a seguir, meus amigos. Essa mensagem se torna um espelho que eles não pediram. A primeira vez que a leem, ela simplesmente cai. Mas na segunda vez, eles começam a ler nas entrelinhas. Na terceira vez, começam a ler suas próprias falhas nela. Seu distanciamento calmo os força a refletir sobre si mesmos, não porque você os envergonhou, mas porque você finalmente parou de tentar ser compreendido. Esse silêncio se torna o castigo particular deles, sem tribunal, sem júri. Apenas a própria mente deles repetindo a cena a 1h da manhã, quando o mundo está em silêncio e a verdade se torna mais alta. Carl Jung disse: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. E sua mensagem final apenas trouxe o inconsciente deles à luz, não com uma briga, não com uma ameaça, mas com um momento de silêncio que agora ecoa em seus espíritos como um trovão. Eles vão checar sua página, vão revisitar a mensagem, e mesmo que ajam como se tivessem seguido em frente, aquela frase vai ficar com eles, porque não veio da fraqueza, veio da evolução. E é isso que impulsiona o ciclo, não a mensagem em si, mas quem você teve que se tornar para enviá-la. A versão de você que eles pensavam ter na palma da mão, de repente se tornou alguém que eles não conseguem alcançar. Eles não sabem como você chegou aqui. Eles só sabem que não reconhecem mais você. É por isso que eles a releem. É por isso que continuam respondendo mentalmente a algo que você nunca vai responder. Porque eles não perderam o seu antigo eu. Eles perderam o novo. Aquele que finalmente enxergou, claramente, aquele que finalmente partiu. Então, não verifique se eles viram. Não espere por uma resposta. Essa não é a vitória.
A vitória é saber que eles ainda estão pensando nisso muito tempo depois que você parou. Essa mensagem não precisa de resposta. Ela é a resposta. Ela fechou o capítulo e eles ficaram segurando um livro que nunca se preocuparam em ler até o fim. Se você sabe que eles estão repetindo seu silêncio, se você pode sentir essa mensagem ecoando em lugares que eles nunca admitirão, então digite isso nos comentários agora mesmo. Deixe-os reviver isso. Diga como se tivesse recuperado seu poder. Diga como se finalmente tivesse virado a página número 6. A sombra, a vergonha. Eles vão fingir que estão bem, mas não estão. Você já viu isso antes. Por fora, eles parecem bem, rindo, postando, vivendo como se nada tivesse acontecido. Isso quase faz você questionar se eles alguma vez se importaram. E esse é o truque, não é? Eles usam o distanciamento como uma armadura. Eles agem como se sua ausência nem os afetasse. Mas por dentro é uma história completamente diferente. Porque quando você enviou aquela mensagem final, eu finalmente entendi que você não é quem eu pensava que fosse. Cuide-se. Você não apenas foi embora. Você despertou algo que eles tentaram fugir a vida inteira. Carl Jung chamou isso de sombra, a parte de uma pessoa que guarda tudo o que ela nega, reprime, evita, culpa, medo, vergonha. E eles construíram sua identidade em torno de evitar isso. É por isso que precisavam que você ficasse confuso, é por isso que precisavam que você continuasse atuando, porque enquanto você tentava provar seu valor, eles nunca precisavam encarar a falta dele. Mas no momento em que sua mensagem chegou, calma, direta, clara, essa sombra começou a se agitar e agora está viva. Agora eles estão assombrados. Não pelo que você disse, mas pelo que isso os fez ver, porque suas palavras não foram um ataque. Elas foram um espelho. E espelhos são brutais para alguém que tem fingido que seu reflexo não existe. Eles vão fingir que estão bem, mas não estão. Eles vão se distrair com pessoas, festas, distrações. Mas à noite, no silêncio, sua frase ecoa como uma verdade que eles passaram anos tentando não ouvir. Você não é quem eu pensava que fosse. Essa frase por si só quebra a máscara, porque agora eles sabem que te enganaram e ainda assim te perderam. E isso dói mais do que qualquer outra coisa. E aqui está o segredo que eles nunca contarão a ninguém. Sua mensagem não só feriu o ego deles. Ela despertou a vergonha deles porque você não gritou. Você não implorou. Você foi embora com elegância. E agora eles ficam presos com a pergunta: por que não percebi isso antes? Por que não tratei melhor quando tive a chance? Que tipo de pessoa deixa alguém assim ir embora? Essas perguntas não desaparecem. Elas ficam mais altas, especialmente quando ninguém mais na vida deles dá a profundidade que você dava. Quando os substitutos começam a parecer vazios, quando o barulho com que eles enchiam a vida não abafa mais o vazio interior. É isso que acontece com a sombra, meus amigos. Ela não esquece. Você pode ignorá-la, enterrá-la, fingir que seguiu em frente, mas ela espera. E sua mensagem acendeu a luz. Eles vão fingir que ainda estão no controle, ainda não afetados. Mas por trás de cada sorriso há um eco silencioso do que perderam. E a pior parte é que eles não podem mais culpar você. Você não os xingou, não explodiu, saiu limpo. E isso deixa apenas uma pessoa para se culpar. Então, não importa como pareça online, não caia na máscara. A culpa está em movimento. A vergonha está viva. Seu silêncio se tornou o gatilho que quebrou a identidade cuidadosamente construída deles. E agora eles têm que viver com a versão de si mesmos que mostraram a você. Uma versão que lhes custou algo raro, algo sagrado. Você. Então, fique firme. Não olhe para trás. Não questione se a mensagem foi importante. Ela foi e ainda é.
E enquanto eles sorriem em público, eles sangram em particular. Isso não é seu castigo, é o processo deles. Você não está machucando eles. Eles estão finalmente sentindo o peso de tudo que ignoraram. Se você sabe que a sombra foi despertada, se você consegue sentir a mudança mesmo no silêncio deles, então escreva isso nos comentários. A vergonha não mente. Diga isso com certeza. Diga isso com calma. Número 7. Quando seu desaparecimento parece justiça, esse é o momento em que tudo muda. A mudança que eles nunca esperaram, a consequência que nunca calcularam. Porque por mais poderosa que tenha sido aquela mensagem final, finalmente entendi. Você não é quem eu pensava que fosse. Cuide-se. O que realmente os destrói não é o que você disse, é o que você fez depois que desapareceu. Não com amargura, não com barulho, mas com paz, com tranquilidade, com certeza. E isso, meus amigos, é o que começa a parecer justiça, não vingança, não punição, mas justiça. O equilíbrio natural da energia completando o ciclo. Porque agora eles estão vivendo a mesma realidade que você implorou para que eles vissem. Que o amor não é imortal quando é maltratado, que as pessoas vão embora, que a atenção não é infinita, que o silêncio nem sempre é um jogo. Às vezes é a frase final de uma história que eles achavam que não poderia acabar. Eles não te perderam na mensagem. Eles perderam você nos dias seguintes, na ausência, na falta de resposta, no fato de que não podem mais acessar você, nem emocionalmente, nem espiritualmente, nem energeticamente. Veja bem, eles esperavam que você recuasse, que voltasse para dar continuidade com uma mensagem tarde da noite, perguntando se eles estavam bem. Esse é o padrão, esse é o ciclo em que você sempre entrou. Mas desta vez, você foi embora de verdade. Sem dicas, sem suspense. Apenas foi embora. E é nesse desaparecimento que a lição bate mais forte, porque aqui está o que a maioria das pessoas nunca entende. Quando alguém sempre perdoa, sempre fica, sempre explica, isso cria uma ilusão. Faz a outra pessoa acreditar que seu amor é incondicional, mesmo nos piores momentos. Mas quando você se afasta sem aviso, quando os deixa sozinhos com suas últimas palavras e nada mais, isso os abala. Ela passa de um sentimento de superioridade para um sentimento de suspensão, como se estivesse congelada no tempo, presa no exato momento em que percebeu que você não voltaria. E essa percepção é brutal, porque agora ela não consegue deixar de sentir sua ausência. Ela está no ar, no silêncio, em todos os lugares onde ela esperava que você estivesse. Ela abre o celular esperando por um sinal seu. Nada. Eles postam, esperando sua reação. Nada. Eles mandam uma mensagem sem entusiasmo, achando que você vai responder como antes. Ainda nada. E é aí que eles entendem. Você se foi, não bloqueou, não sumiu, apenas acabou. E isso, ironicamente, é mais assustador do que o ódio, porque o ódio ainda mostra que você se importa. O silêncio mostra que você se elevou. Carl Jung disse: aquilo a que você resiste não só persiste, mas cresce em tamanho. E agora eles estão resistindo à verdade de que você não é mais deles, que você superou a versão de si mesmo que tolerava ser esquecido, ignorado, rejeitado. E como você desapareceu com dignidade, sem drama, não há mais ninguém para culpar. Eles ficam presos com a culpa, a vergonha, o eco do que perderam. E a justiça. Ela não vem com punição, vem com reflexão. E sua ausência não lhes dá nada além de tempo para refletir. Eles podem não admitir, podem nunca te contar. Mas, acredite, eles sentem. Eles sentem o peso da porta que nunca pensaram que se fecharia, e o silêncio por trás dela. Não é silêncio. É barulhento, com memórias, com perguntas, com arrependimento. Você não precisa puni-los.
A vida está fazendo isso agora, através de cada repetição, através de cada caixa de entrada vazia, através de cada tentativa fracassada de substituir uma conexão que eles nunca levaram a sério até que ela desaparecesse. Portanto, não duvide do poder da sua saída. Não questione a mensagem. Não quebre o silêncio, porque o seu desaparecimento é a justiça que o comportamento deles exigiu e a sua paz. É a consequência mais barulhenta que eles nunca imaginaram. Se você sente isso em seus ossos, se sabe que sua ausência está ensinando agora, então escreva isso nos comentários. Meu silêncio é justiça. Deixe que seja sua palavra final. Número 8. Se eles voltarem, deixe-os sentar do lado de fora do portão. Se eles voltarem, e acredite em mim, eles vão voltar. Não será pelas razões que seu coração esperava. Não será porque eles de repente se transformaram na pessoa que você merecia. Será porque seu silêncio, sua calma, sua saída limpa, deixaram um vazio que eles não conseguem preencher, nem com distrações, nem com rebotes, nem com barulho. Sua ausência fez algo que nenhuma versão da sua presença jamais poderia ter feito. Ela os expôs. E agora, sem nenhum suprimento emocional, nenhuma reação, nenhuma versão sua ainda orbitando o mundo deles, eles vão tentar voltar sorrateiramente. Mas é aí que você deve permanecer soberano. É aqui que você aprende a ficar na porta da sua vida curada e não recuar. Porque eles não estão voltando porque te amam, certo? Eles estão voltando porque não conseguem viver com a versão de você que foi embora sem olhar para trás. E isso não é amor, é ego, não é mudança. É medo. Eles não sentem sua falta. Eles sentem falta do controle, da atenção, do acesso antigo, mas a porta que eles abriram à força agora é protegida por limites, e a versão de você que eles conheciam se foi. Então, se eles te mandarem uma mensagem do nada, se aparecerem com o clássico "estive pensando em você" ou "agora percebo o que perdi", não se deixe levar pela encenação. Faça uma pausa, respire, entre na sua clareza. Pergunte a si mesmo: isso é real? Ou isso é arrependimento disfarçado de nostalgia? Porque há uma grande diferença entre alguém que quer você de volta e alguém que quer se sentir melhor por ter perdido você. Veja bem, quando alguém viveu no conforto do seu perdão, sua empatia se tornou uma porta. Eles acham que podem passar por ela quando quiserem, mas não mais. Agora você segura o portão, e permanecer firme não significa que você está amargurado. Significa que você finalmente está sendo sábio. Significa que você aprendeu que o encerramento não requer uma sequência, que às vezes a lição foi o amor e o adeus foi o presente. Nem todo retorno merece uma reentrada, e nem todo pedido de desculpas merece sua energia. Carl Jung disse: as pessoas farão qualquer coisa, não importa quão absurda, para evitar enfrentar sua própria alma. Então entenda isso. O retorno delas nem sempre tem a ver com você. Às vezes, tem a ver com evitar a própria culpa. Você se tornou a lembrança mais graciosa do fracasso deles, e agora eles querem reescrever o final. Não para te amar melhor, mas para acalmar a vergonha deles. Isso não é seu trabalho, não é sua responsabilidade. É uma reflexão com a qual eles precisam lidar. Então, o que você faz? Se eles aparecerem, você os deixa sentados do lado de fora do portão. Você ouve, mas não se precipita. Você observa, mas não se oferece. Você permanece sentado em sua paz. E se, por algum milagre, eles realmente mudaram, você nem precisará perguntar. As ações deles dirão, a consistência deles mostrará, a responsabilidade deles provará. Mas até lá, você não deve nada a eles. E se eles perguntarem por que você não é mais o mesmo, por que você está distante, por que você não corre para consertar o que eles quebraram, você simplesmente
Lembra a eles: vocês me ensinaram o silêncio. Agora eu vivo nele. E é assim, meus amigos, que você mantém seu poder, não com vingança, não com crueldade, mas com discernimento. Se você sente isso na sua alma, se você chegou longe demais para abrir aquele portão só porque eles se lembraram do seu nome, quero que você escreva isso nos comentários. O portão está guardado. Diga isso como uma declaração. Diga isso como você. Finalmente volte para casa, para você mesmo. Clique no botão curtir. Inscreva-se. Seu silêncio falou, sua clareza chegou e agora você está livre.